2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 7. Depois eu vou pedir aos irmãos também que já achem ali, Romanos 8, 37. Então, deixem os dois textos. Nós vamos ler os dois. Então, 2 Timóteo 1, 7 e depois Romanos 8, 37. Vamos ler? Eu vou convidar vocês a ficarem de pé mais uma vez, os que puderem. Vamos ler esses dois versículos e teremos mais uma oração, tá bom? Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Assim nós lemos as palavras de Paulo a Timóteo. E Romanos 8, 37, nós lemos o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez nos dirigimos a Ti, agradecendo pela razão que nós estamos aqui, Senhor. Podemos cultuar o Teu nome, porque o Senhor nos reuniu e nos concedeu que hoje nós fôssemos aqui uma igreja de Jesus Cristo, pessoas salvas, remidas pelo sacrifício redentor dEle, e assim organizados, Pai, conforme a própria instrução dEle, edificados como igreja para fazer a Tua obra, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos perdoa as nossas fraquezas, a nossa timidez, a nossa pouca força, Senhor. Mas pedimos nessa noite que o Senhor assim nos revista de um novo vigor, que o Senhor nos dê, Pai, a própria compreensão da nossa condição diante de Ti, conforme a Tua palavra nos ensina. Que nós possamos sair aqui convictos dessas verdades. Que, Pai, se porventura houver também no nosso meio pessoas ainda sem Cristo, derrotadas pelo domínio do pecado na sua vida, que essas pessoas possam também alcançar essa vitória sobre a morte, sobre o pecado, em Cristo Jesus. E é pelo nome dEle, por meio dEle, que nós nos achegamos a Ti em oração agora. Amém. Podem sentar. Então nós lemos dois textos aqui que eles traçam um certo paralelo. Quando Paulo escreveu para Timóteo, nessa segunda carta, que nós lemos, esse pequeno versículo, Paulo encorajava o jovem crente, um servo de Deus, chamado Timóteo. Ele encoraja Timóteo aqui a não ser tímido, porque Deus absolutamente não nos deu um espírito de temor, mas sim de fortaleza, de amor, de moderação. Essas três coisas, fortaleza, amor e moderação, são consequências da vitória que nós temos em Cristo. A nossa vitória não está em conquistarmos grandes impérios materiais. Nossa vitória não está em nós nos tornarmos pessoas ricas, prósperas financeiramente. Nossa vitória não está propriamente em vivermos muitos anos, mas a nossa vitória está em sermos livres do pecado e de nós estarmos totalmente dependentes
do Senhor de todas as coisas. Essa é a nossa grande vitória. Nossa salvação está em Cristo, nossa segurança está em Cristo, nossa paz está em Cristo. Então, ela está segura. É disso que Paulo vem falando em Romanos 8. Não há nada que possa nos apartar, aquele que está em Cristo. Não há nada, nem ninguém que possa nos separar disso. Todo crente verdadeiro em Cristo, ele tem que estar firmado e se sentir seguro em Jesus Cristo. Muitas vezes nós somos levados a timidez, a um constrangimento. E Paulo diz, logo no início, nesse versículo 7, Deus não nos deu esse espírito. O espírito de temor. Deus nos deu sim um espírito de temor. Nós precisamos entender bem o que ele está dizendo. Deus nos deu um espírito de temor a quem? A Ele mesmo, a Deus, exatamente. Existe uma diferença. Que temor é esse que ele está falando? Não é o temor a Deus. Ele está falando do nosso temor diante das coisas desse mundo. Do nosso temor diante do pecado. O temor diante da morte. Deus não nos deu um espírito de temor, de nós termos o temor diante dos falsos ensinamentos, das falsas religiões. Deus não deu para nós um espírito de andarmos em temor, em constrangimento a isso. O que é o temor? O espírito de temor. Essa palavra pode ser traduzida por timidez ou covardia. Eu fiz uma brincadeira outro dia que eu preguei sobre isso lá em Prudente. Tem alguém tímido aqui? Quem é tímido, erga a mão. Sempre tem uns tímidos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente mais tímida que vocês, que é tão tímido que não teve coragem de erguer a mão. Alguns são tão tímidos que tem até receio. Não, se eu erguer a mão, vou me comprometer. Sei lá, alguma coisa pode... ele pode me fazer alguma pergunta. Tão envergonhados, né? A timidez realmente é uma coisa que, para quem é tímido, sabe, isso atrapalha. Não é verdade? Uma pessoa tímida numa entrevista... numa hora que ela é apertada, ela se sente na necessidade de se encolher, de retroagir. É exatamente esse o espírito. Nós podemos traduzir isso como covardia. O covarde, o que ele faz? O covarde é aquele que não vai para a luta, né? Ele vai se esconder. Eu lembro uma vez que, vergonhosamente, né, eu fui jogar futebol, era jovem ainda, e saiu uma briga no meio da quadra. E foi um tal de um agarra aqui, o outro chuta dali, agressão generalizada, daquele tipo que você vê em campo de futebol de vez em quando. Mas tinha um rapaz da nossa turma, do nosso time, que nós procuramos, cadê ele? Ele estava escondido lá atrás do gol. Ele não quis saber, não. Assim que a coisa apertou, ele se acovardou e foi se esconder num cantinho lá. E enquanto os outros estavam lá brigando. Talvez ele tenha feito certo naquela ocasião. Mas eu só conto isso para ilustrar que o covarde, né, o tímido, ele tende a ter temor, ele tem medo, então ele se esconde, ele se retroage. As palavras de Paulo aqui não são incentivo para a gente
ser beligerante, para a gente ser briguento. Pelo contrário, a gente sabe que a Bíblia condena isso. Tá certo? Então quer dizer que eu tenho que ser valentão? Não, não é nada disso que nós estamos dizendo. Essa timidez, esse temor aqui, é outro tipo. Tá? Mas é quando a gente se encolhe, a gente se retrai diante das adversidades. O covarde, né, no sentido assim de uma briga, ele se retrai por medo de apanhar. Ele pensa, eu sou fraco, eu não quero apanhar. Então ele vai e se esconde. O covarde nesse sentido aqui, o temeroso, ele também se retroage, ele se esconde, se encolhe diante das adversidades. O que nós vemos é que se nós temos consciência daquilo que nós lemos lá em Romanos 8:37, que nós somos feitos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós não devemos temer as adversidades. Amém, irmãos? Elas vêm, as adversidades vêm na vida, não adianta dizer que não. Você vai encarar doença, você vai encarar dificuldades na sua vida, você vai encarar dificuldades nos relacionamentos, você vai encarar dificuldades financeiras, você vai encarar dificuldades na própria defesa da sua fé, na criação dos filhos. A gente estava conversando aqui, estudando hoje com os varões a respeito disso. Nós vemos que surgem dificuldades, adversidades, mas nós não podemos nos encolher diante das dificuldades, das adversidades. Se Jesus diz, ou se, melhor dizendo, se Paulo diz que em Jesus nós somos feitos mais do que vencedores, diante das adversidades nós temos que ser fortalecidos. É na adversidade que nós vemos que efetivamente nós podemos crescer. Paulo exorta a Timóteo e a nós, irmãos, que Deus não nos deu um espírito para nós nos encolhermos, para nós nos intimidarmos. Mas diante das adversidades que surgem na nossa vida, nós temos que buscar esse espírito que Ele nos deu, fazer uso dele. Nós somos mais do que vencedores. É o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, quem disse isso a respeito dos crentes em Cristo Jesus. Nós somos feitos mais do que vencedores. Nada pode nos separar do amor de Cristo. É o que ele diz lá. Se eu estou bem com Cristo, tudo bem. O resto Ele vai cuidar. O resto Ele está à frente. Eu tenho que me deixar conduzir por Ele. Eu tenho que me deixar confiar nele. O Espírito que Ele nos deu é sim um Espírito de, em primeiro lugar, do quê? 2 Timóteo 1:7? Fortaleza. O Espírito de fortaleza é aquele poder, aquela capacidade que, vamos dizer assim, ela é divina, ela é sobrenatural, de resistir. É sobrenatural no sentido de que ela não vem de nós mesmos. Esse espírito de fortaleza é algo que vem de Deus. Notem que Paulo diz para Timóteo aqui que esse espírito é dado por quem? Por Deus. Deus não nos deu um espírito de temor, mas Deus nos deu um espírito de fortaleza. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus que Ele deixou na terra, ela é revestida de autoridade. Então ela não deve andar temerosa, né? Falando assim como igreja, como corpo. Como corpo de Cristo, que, né, é a representação da igreja com relação a Cristo.
Nós temos a ilustração bíblica de que ele é a cabeça e a sua igreja, cada igreja é um corpo, cada igreja local é um corpo de Cristo, ligado a ele. Então o que nós vemos, irmãos, é que ele concedeu a sua autoridade à sua igreja. E nisso nós temos que deixar de ser temerosos, tímidos. O mundo pressiona a igreja a nós nos encolhermos. Nós olhamos em redor e nós vemos grupos, religiões, denominações poderosos, não é verdade? Com poder na mídia. E quando nós vamos olhar, eles têm influência, eles têm dinheiro, mas infelizmente, o que eles estão fazendo? Muitas vezes nós nos deparamos que eles não estão pregando a palavra de Deus. Eles não estão pregando o Evangelho, não estão pregando o arrependimento, não estão pregando a fé em Jesus Cristo. Mas eles são poderosos, são grandes. Isso muitas vezes intimida a igreja. Nós não podemos ser intimidados por isso. A nossa força não vem do nosso poderio econômico, nem da grandeza da nossa denominação. Nós não nos vemos como uma denominação, mas cada igreja sim como uma igreja, um corpo estabelecido por Cristo. A nossa força, ela vem de Deus. O nosso espírito de fortaleza, seja como crente individualmente, seja no sentido da igreja, vem de Cristo. Né? Vem de Deus, vem de Cristo. Com relação à igreja, nós dizemos vem de Cristo, por quê? Ele mesmo disse, quando estabeleceu a grande comissão, quando ele disse, ide, pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho, façam discípulos, batizem os que crerem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem a eles todas as coisas que eu tenho ensinado vocês, que eu tenho ordenado. Antes de dizer isso, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, toda a autoridade dele. E baseado nessa autoridade é que ele enviou a igreja. Então, a igreja quando faz o seu papel, a sua obra, ela tem que fazer consciente do seguinte, nós podemos ser pequenininhos, a nossa pouca força, mas a nossa força vem do Senhor. Deus age maravilhosamente e muitas vezes estranhamente para o homem. É pela fé que nós somos levados adiante. Nós podemos ser poucos, fracos, pequenininhos, mas na fraqueza, na nossa fraqueza que Deus gosta de agir. Nós temos um caso no Velho Testamento que eu gostaria, ele é muito ilustrativo a respeito disso. Eu vou convidar vocês a irem lá a Juízes. Pode deixar aqui 2 Timóteo marcado, só para a gente lembrar, ele é simples de lembrar, porque nós vamos passar aí por amor e moderação também. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre o espírito de fortaleza e poder entender um pouquinho melhor isso, como é isso, como é que isso funciona, vendo o caso de Gideão. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler uma certa quantidade de versículos aqui, acompanhem, tá? Para compreender. Só para descrever o cenário aqui, a nação de Israel estava debaixo do jugo, do domínio dos midianitas. Era um povo inimigo de Israel, que estava dominando eles naquela ocasião. E eles vinham e roubavam, tomavam, saqueavam a produção deles, o que eles produziam, a comida deles, eles tomavam o dinheiro deles.
E Israel estava dominado por esse povo. Mas aí, olha só, diz assim no versículo 11, nós vamos ler de 11 a 16 aqui. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Uma pequena pausa aqui. Então vejam só, a situação. Esse homem Gideão, ele era um camponês. Tá? E ele estava ali, malhando trigo escondido, onde seria o lugar de... o lagar aqui é o lugar onde eles produziriam uvas. E ele parece que fazia isso naquele lugar para poder esconder o trigo. Ele batia o trigo ali escondido e iria esconder para tentar salvar, para que quando os midianitas viessem não roubassem tudo. Ele não era um homem de guerra. Ele era um simples homem trabalhador que estava tentando garantir a sobrevivência da sua família. Talvez, como eu, você. Tá? Mas aí o Senhor apareceu a ele. O anjo do Senhor diz aqui, geralmente o anjo do Senhor é uma referência a Jesus pré-encarnado. Tá? E aqui, Gideão se lembrou, se o Senhor está conosco, Senhor, por que tem acontecido isso? Por que o Senhor tem permitido acontecer isso? Não é mais como nos tempos passados, quando o Senhor livrou nossos antepassados lá da escravidão do Egito. Lá a gente via o poder de Deus agindo em nós e agora nós estamos aqui dominados. Por que isso está acontecendo? Porque o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O versículo 14, vamos seguir aqui um pouquinho. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, o Gideão, vocês percebem aqui? Falou, a situação que nós estamos. Aí Deus diz para ele: Gideão, vai nessa tua força. Que força é essa? Que exército ele tinha, né? Que grande poderio o Gideão tinha. Que instrução militar ele tinha? Nada disso. Mas Deus diz: vai na força que você tem. Qual era a força de Gideão? Não era dele. Não era o treinamento militar, não era o vigor dele, como talvez Sansão era, né? Espetacularmente, extraordinariamente forte. Não, Gideão era um homem totalmente comum. Mas um homem temente a Deus. Ele lembrou também, como é que eu vou na minha força, Senhor? A minha família é a mais pobre em Manassés, em uma das tribos de Israel. E eu sou menor na casa do meu pai. Quer dizer, eu não sou de nada, eu sou um fraquinho. Como é que eu vou fazer? Que fortaleza é essa? Aqui nós vemos o espírito de fortaleza que Paulo fala para Timóteo, nós vamos ver na vida de Gideão. Vamos pular para o capítulo 7, agora para ver um pouquinho mais do que aconteceu com esse homem. Então Deus disse para ele ir para lutar contra os midianitas e que Deus livraria
Israel das mãos dos midianitas por meio de Gideão. O que Deus ia fazer? Diz assim, capítulo 7, versículo 1. Estão lá? Então vamos lá. Então, Jerubaal, que é Gideão, um apelido, um outro nome que foi dado para ele, Jerubaal, ou Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Então percebem, o Gideão já tinha dito que ele não era grande, ele era de uma família pobre, pequena, ele não conseguiu angariar tantos soldados assim, para ir lutar contra os poderosos midianitas. Mas, quando Gideão estava aqui, pronto para atender a ordem de Deus, pensando, eu vou para a luta, acho que nós vamos agora para a luta contra os midianitas. Acho que Deus vai estar com a gente. Deus fala para Gideão, espera aí, antes de você ir, deixa eu te falar uma coisa, tem gente demais. Tem muito soldado aí, tem muita gente para lutar. Se eu permitir que vocês vão nessa quantidade, Israel vai achar que venceu os midianitas por causa da força deles mesmos. Então vamos fazer diferente. Tá? Para que Israel não diga, a minha mão me livrou. Diz aqui no versículo 3, Deus deu a seguinte ordem para Gideão. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, olha aqui o covarde, né? Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Mas não tinha covarde em Israel, né? Olha em seguida, o que diz aqui? Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Isso ele só falou, olha, quem for covarde pode ir embora. Opa! Eu vejo aquele meu colega escondido atrás da trave, né, indo embora. De 32.000, 22.000 foram embora. Irmãos, na verdade, isso acontece também na vida da igreja hoje. Quando as adversidades vêm, e quanto mais apertar, nós vamos ver que muitos se acovardam. Se nós tivermos 100 membros na igreja, se a adversidade for pesada, talvez aconteça a mesma coisa que aconteceu aqui. Por muito menos, tem gente que abandona o barco, não é verdade? A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Mas à medida que nós vemos, quando uma igreja passa a ser perseguida, aí é que nós vamos ver realmente a fé. Eu garanto uma coisa, irmãos. Aqueles que não se importam muito com a igreja vão ser os primeiros a fugir, a dar as costas. Então você que talvez não dê muita importância à igreja, aquele tipo que tanto faz como tanto fez, é bem provável que você, se estivesse aqui com Gideão, você seria entre esses 22.000. E se vier a perseguição do anticristo no nosso tempo, eu tenho certeza que você vai ser o primeiro a pular do barco. Agora, aos verdadeiros crentes fica aquela palavra de lembrança. Nós não somos feitos covardes, tímidos. Deus não deu esse espírito para o crente. Ele deu um espírito de fortaleza. Bom, mas vamos continuar a história aqui, porque não para por aqui não. Então notem, versículo 3, a gente terminou. Só ficaram 10.000 com Gideão. Agora vamos, né? Eu gosto muito dessa passagem. Aí o versículo 4. E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo.
faze-os descer às águas. Ou seja, esses 10.000 que sobraram, Gideão, desçam ao vale, as águas do rio, né? E ali os provarei. E será que, daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Desculpem. E fez descer o povo às águas. Ponto. Então, o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então, 300 tomaram a água, beberam, que nem cachorro, e 9.700 ajoelharam, né, e baixaram lá para beber a água. A ordem foi: leva esses 9.700? Não. Só 300. Só 300. Aqueles 9.700, Deus identificou para Gideão quem faria o quê? Bom, esses que abaixarem, pode dispensar. Os que beberem, levando a mão à boca, esses aqui vão com você. A gente entende que esses foram mais prudentes, tem um sentido lógico. Eles estavam atentos se o inimigo aparecia, enquanto eles bebiam água. Os outros não, enfiaram a cara na água lá, né? Se esbaldaram, foram imprudentes. Para Deus, não serve esse. Eu quero os mais prudentes, os mais atentos. São esses que nós vamos usar. E assim, Deus enviou Gideão com esses 300 homens. Como com 300 homens ele iria vencer? Ele ficou temeroso. Nós não vamos ler toda a história, tá? Mas eu quero ir um pouquinho mais adiante. Versículo 9. Porque o Gideão ficou, logicamente, ainda inseguro. Só com 300 homens. Mas como Deus age? Olha só. E sucedeu que naquela mesma noite, versículo 9, sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço, Purá, ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço, Purá, o ajudante dele, né? Desceu com Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda e a feriu e caiu, e a transtornou de cima para baixo e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou a Deus, né? E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Aí eles foram. E com aqueles 300, eles afugentaram esse povo todo. Ele percebeu que eles estavam com medo de Israel. Deus colocou medo no adversário. Ele enfraqueceu os midianitas. Nós vemos a descrição, eles eram inumeráveis. Eles eram poderosos. A adversidade era grande. Eles eram muitos como gafanhotos. Muitos camelos. Era a cavalaria deles, era de camelo. Então, o exército deles estava bem equipado. Mas Deus, para encorajar o Gideão,
falou: Gideão, desce. Vai lá, se você ainda está com medo, vai lá. Ouve o que vão dizer. E ele chegou lá e, escondido ele com o Purá, ouviram alguns sentinelas ali conversando, né? Iam falando: eu tive um sonho e uma torrada de trigo dava volta aqui no nosso acampamento e derrubou a tenda dos midianitas. E o outro já interpretou o sonho, né? Ah, isso aí com certeza é uma revelação, né? Uma visão. Essa torrada aí deve representar esse tal de Gideão. Eles imaginaram que vinha, né, que Gideão vinha com um tremendo exército que ia derrubar eles. E depois, só com o barulho que eles fizeram, com a estratégia que Deus ordenou a Gideão que eles fizessem, eles fizeram, eles afugentaram esse povo. E depois, aí sim, outros israelitas entraram vendo que eles estavam amedrontados. Aí eles foram perseguidos e banidos dali, muitos deles até mortos mesmo. Aqueles adversários, aqueles inimigos foram afastados. Mas essa história de Gideão, esse fato aqui, irmãos, mostra o que é a fortaleza de Deus. A fortaleza, o espírito de fortaleza que Ele nos dá. A força não estava em Gideão, assim como a força não está em nós. O espírito de fortaleza que está em nós, que nos é dado, é baseado na nossa confiança em Deus e na nossa obediência. O que Gideão fez? Obedeceu o que Deus disse. Alguém que não confiasse podia dizer: eu, só com 300, não vou nem morto. A gente muito fraquinho, não dá. Mas ele confiou em Deus. Ele foi reticente? Sim, a fraqueza da carne. Gideão era um homem como a gente. Mas nós não podemos ficar prostrados diante das adversidades. Amém? Nós temos que entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos feitos mais do que vencedores. Enquanto nós estivermos fazendo a vontade de Deus, nós podemos estar confiados. Enquanto nós estamos seguros em Cristo, nós podemos andar confiados. Tudo está nas mãos dele. 1 Coríntios 1, 27. Paulo fala mais sobre isso aqui. 1 Coríntios 1, 27, ele diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você foi escolhido por Deus? Os salvos são aqueles escolhidos por Deus. Ele escolheu as coisas fracas. Se você é salvo, não é porque você é forte. Certo? Deus escolheu as coisas fracas. Se nós tivermos alguma fortaleza, essa fortaleza não vem de nós. Essa fortaleza vem de Deus. Em 2 Coríntios também, vamos ao capítulo 12 de 2 Coríntios. (12, 9 e 10). Paulo disse assim, a respeito de algo que ele havia pedido a Deus 3 vezes. E Deus disse para ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de Gideão, na fraqueza de Israel. Deus não queria mostrar o poderio de Israel. Deus queria mostrar o poderio dele em Israel. Assim, Deus não quer mostrar o nosso poderio,
porque nós somos muito sábios, muito cultos, muito poderosos. Não. Deus quer que Agora sim. Então, aqui Deus diz: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como é maravilhoso a gente ver o poder de Deus aperfeiçoado na nossa própria fraqueza. Então diz Paulo: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando você se acha muito forte, cuidado. Mas quando você percebe o quanto você é fraco e se estriba, né, se apoia inteiramente em Cristo, então você é forte. É isso que Paulo fazia. Quando estou fraco, então, aí sim. Quando eu me vejo como fraco, então eu sou forte. O espírito de fortaleza nos é dado por Deus em Cristo. Mas, voltando a 2 Timóteo 1,7, ele diz: Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de fortaleza e de amor. O espírito de amor é aquela capacidade que ele nos dá de amar. Primeiro, amar a Deus. Qual é o grande problema da pessoa sem Cristo? Uma pessoa não convertida. Ela pode se esforçar por ser moralmente boa, tal, mas tem uma coisa que ela não consegue fazer, que é verdadeiramente amar a Deus. Ela pode até ter alguma devoção, ela pode até, nas horas de necessidade, ela pode até buscar a Deus, invocar a Deus quando se vê em aperto, mas essa pessoa não consegue verdadeiramente amar a Deus. Porque amar é uma coisa que não é só quando você precisa de alguém. Isso não é amor. Isso é ser o quê? Interesseiro. Né? Aquela pessoa que só se aproxima de você quando ela precisa de alguma coisa, ela não te ama, ela é interesseira. E assim muitas pessoas agem para com Deus. Só buscam a Deus quando precisam. Isso não é amor a Deus. Amar a Deus envolve o desejo de adorar a Ele e de fazer a vontade dEle todo o tempo. Tem muita gente nas igrejas que não ama a Deus. Não aprenderam ainda o que é amar a Deus. E eu digo para você, aprenda o que é amar a Deus. E você só pode aprender isso em Cristo também. Todas as bênçãos na nossa vida, elas só podem vir através da graça de Deus, que é em Cristo, que é em Jesus. Quando nós de verdade entendemos o Evangelho, quando nós temos essa experiência com Cristo verdadeira, genuína, nós entendemos o que é amar. Nós entendemos o tamanho do amor dele por nós
O que quer dizer exatamente aquilo que a Bíblia diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que nós crescêssemos nele. Nós entendemos o porquê Jesus amou até o fim, foi obediente até o fim. A obediência dele ao Pai, em fazer tudo aquilo, foi por amor. Então nós começamos a aprender a amar, de verdade. Aí nós nos voltamos para 1 Coríntios 13, o que é o amor de verdade. Infelizmente o tempo não permite a gente ler todo aquele capítulo maravilhoso da Bíblia. Mas ele mostra que sem o amor, nada tem sentido. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até a língua dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Nada faz sentido se não existir o verdadeiro amor. Pelo amor de Deus é que nós somos salvos, pelo amor dele é que nós somos capacitados a amar também, amar a Deus, amar ao próximo, amar nossos irmãos e até amar os nossos adversários. Na nossa luta, irmãos, diferentemente de uma guerra, né, Paulo diz que nós estamos numa luta, não é contra a carne e o sangue. O que quer dizer isso? A nossa luta não é contra as pessoas. A carne e sangue é a representação aqui de seres humanos, né? A carne, o corpo delas e o sangue, a vida delas. Então a nossa luta não é contra eles, mas é contra as potestades. Então o que acontece? Ao mesmo tempo que nós estamos combatendo o pecado, né, as potestades ali é representativo do poder que emana de Satanás no mundo, o mal, o pecado, que está no mundo. Então, ao mesmo tempo que nós combatemos essas coisas, que nós aborrecemos o pecado, que nós odiamos o pecado, nós ainda assim temos a capacidade de amar os pecadores, até aqueles que nos ofendem. Lá em Lucas 6, eu acho que é importante, porque é muito fácil a gente amar quem ama a gente, não é verdade? Você gostar daquela pessoa, fazer o bem por ela, mas Jesus enfatiza a questão do amor. Aqui em Lucas 6, a gente tem 2 versículos que ele menciona isso. Versículo 27, ele diz: mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Aí no 35 ele diz: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. E realmente, Deus é benigno até para os ingratos e maus, e nós somos prova disso. Porque quando ele nos chamou para a sua graça, o que nós éramos? Rebeldes, inimigos de Deus, que ofendemos a ele com os nossos pecados. Mas ele foi benigno conosco. E até num outro sentido, Deus é benigno, é bondoso, porque ele faz chover, né, a lavoura do ímpio, aquele homem que é materialista, que não quer saber de Deus, talvez ele seja até ateu, blasfema de Deus, e Deus ainda assim manda chuva para a terra dele. Deus não faz essa acepção, não. Só vai cair chuva na terra dos bons, dos meus. Deus é benigno até para com aqueles que aborrecem a Ele, aqueles que odeiam a Deus. Então nós somos ensinados a também olhar para esse exemplo de Cristo, para esse exemplo de Deus, e termos um espírito de amor. Não basta ter um espírito de fortaleza. Por quê? Eu posso então me fazer forte, mas se não houver amor, o que acontece? Lembrando 1 Coríntios 13, se não houver amor, nada seria. A igreja de Éfeso, lá nas cartas,
as igrejas da Ásia, Apocalipse 2 e 3. No capítulo 2 tem a igreja de Éfeso. Qual é a condenação? Diz, eu conheço as tuas obras, né? Ele fala das virtudes daquela igreja, mas tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O ponto falho daquela igreja grave era que eles deixaram o seu primeiro amor. Deus nos deu um espírito de fortaleza, mas também um espírito de amor, porque o amor é que vai dar a dose certa, o equilíbrio nas nossas ações. Vai nos livrar do egoísmo, de uma série de coisas. E também Deus nos deu um espírito de moderação. O último ponto, o último tópico Deus nos deu um espírito também de moderação. O que é isso? Moderação é uma palavra que abrange controle, domínio próprio, prudência, sabedoria. Tá? Todas essas coisas estão implícitas nessa palavra no original aqui, no grego. Deus nos deu um espírito de sabedoria, um espírito de prudência. A capacidade de sermos sóbrios, prudentes, sábios, equilibrados nas nossas ações. A falta de domínio, de equilíbrio, faz as pessoas fazerem loucura. Já prestou atenção nisso? Tem pessoas que são sóbrias, elas conseguem se controlar diante de situações adversas. Talvez qualquer situação aqui, se entrasse uma ratazana aqui no templo agora, ia ter gente que ia pular no banco, se escabelar, né? Alguns seriam mais equilibrados, talvez encolheriam os pés só. Outro já ia pegar um cabo de vassoura para querer matar a ratazana. Mas vamos imaginar que entra um bando de assaltantes aí na igreja. E aí? Já ia ter gente que ia desmaiar, gritar, outro ia correr, se trancar no banheiro, outro querer partir para cima, talvez. Falando aqui de atitudes. Tem pessoas, você não sabe como você vai agir diante de certas situações. Não é verdade? Mas tem aquelas pessoas que são equilibradas, que diante da adversidade, do perigo, elas conseguem pensar e agir de maneira equilibrada, sóbria. Bom, nós estamos falando de situações aqui cotidianas, né? Se bem que não é todo dia que entra uma ratazana ou um assaltante na igreja. Ainda bem. Não é cotidiana, eu digo, são coisas que da vida, né? Mas vamos colocar isso nas adversidades que nós temos espiritualmente na nossa vida. Quando nós sofremos algum tipo de perseguição, quando nós somos afrontados na nossa fé, quando nossos direitos são ameaçados, quando a doutrina, a pureza daquilo que nós vemos nas Escrituras, que é pregado, quando aquilo é afrontado, nós temos que ter fortaleza, mas temos que ter amor, mas também temos que ter equilíbrio. Em toda adversidade tem que haver equilíbrio. Você recebe a notícia de que você tem um câncer terrível. Ai, meu Deus! Tem que ter equilíbrio. É uma adversidade tremenda, terrível. Muitos irmãos têm passado e talvez muitos de nós vamos passar por isso. Não é verdade? Mas tem que haver equilíbrio. É difícil, mas a nossa fortaleza está no Senhor. Tudo está na mão dele. Se é hora de ele nos levar,
Amém. Mas, enquanto estiver aqui, eu tenho que agir da maneira que glorifique a Cristo. É isso que faz um crente sóbrio, que glorifique a Deus. Onde esteja firme. Nós vemos relatos na história de que muitas pessoas que foram perseguidas, igrejas, crentes do passado que foram perseguidos por causa da sua fé, porque eles pregavam simplesmente que só deveria ser batizado alguém que se manifestasse verdadeiramente arrependido dos seus pecados e que proclamasse, declarasse sua fé em Jesus Cristo, que então repudiavam o batismo de criancinhas ou de pessoas que não mostravam essa fé. Tem pessoas que eram perseguidas por causa disso. Você sabe qual foi a maneira mais popular? Nossos antepassados, batistas, anabatistas, que levaram outros nomes, eles sofreram muitos tipos de martírio por causa disso. Foram crucificados, foram arrastados, foram esfolados. Mas uma maneira que se popularizou e que, por um bom tempo, gostaram de torturar, ou para fazer ele negar a fé, ou para matar. Se ele não vai negar mesmo isso, não vai renegar essa fé, nós vamos matar ele. Sabe qual foi a maneira mais popular? Já que eles gostam de batizar, vamos batizar eles. Batiza e deixa. Entendeu? Afogamento. É muito triste a gente ver hoje que muitos batistas não estão dando importância mais para isso. Qualquer batismo serve. Qualquer igreja serve. Qualquer doutrina serve. Tudo é igual. Enquanto teve gente que morreu por defender essas coisas antes. Por defender essas doutrinas, né? Mas, pois e se a moda voltar? Muitos negaram a fé quando eles foram colocados em xeque. E nós? Será que nós teríamos a fortaleza, o amor a Deus e o nosso equilíbrio para morrer glorificando a Cristo? Para ir até o fim, se fosse preciso? É preciso moderação, equilíbrio na forma de agir com as pessoas. Nós não somos ensinados nós temos que defender a nossa fé, então nós vamos sair por aí afrontando tudo o que os outros creem. Quando eu fui ordenado ao ministério, alguns irmãos aqui eu acho que estavam lá. Quando eu fui consagrado lá na igreja de Sudmenuce, para quem não conhece, é uma cidadezinha pequena. A maior glória que essa cidade tem, né, ela é conhecida porque o Daniel nasceu lá. Bom, mas falando sério, quando eu fui consagrado, vários irmãos de várias igrejas, pastores, foram para lá. A gente teve o culto no sábado à tarde, a consagração. Os irmãos dormiram lá e a gente marcou um café da manhã no dia seguinte e os irmãos iriam passar a manhã lá na cidade e depois do almoço voltar para São Paulo, para suas casas. Bom, mas alguns irmãos, eu entendo até que com boa vontade, boa intenção, porque queriam fazer um culto ao ar livre na praça no domingo pela manhã. O problema é o seguinte, é que a praça, bem no meio da praça de cidade do interior, o que é que tem? Templo católico. Domingo de manhã tem o quê? Tem missa. Agora a gente vai lá, se colocar
a Igreja Batista de Sudimenu-se e vários outros, a gente vai lá se colocar na porta da Igreja Católica, no horário da missa deles, e nós vamos fazer um culto lá. Isso afrontar. Até porque, embora seja território público, pasmem, né? Perante as nossas leis, a praça é considerada domínio da Igreja Católica. Tá. Mas, a gente está lá, tanto que se faz quermesse, faz qualquer coisa, tem que pagar aluguel. Paga-se alguma coisa para a Igreja Católica, nem é para a Prefeitura. É assim que funciona, pelo menos em Sudimenu-se, segundo eu ouvi, em outras cidades também. Mas para que fazer isso? Seria falta de temperança, falta de moderação. Nós não precisamos ir afrontar. Se nós formos colocados em questionamento, nós vamos defender a verdade. Amém? Com fortaleza, com amor e com moderação. Mas nós não vamos partir para afrontar as pessoas. Não é sábio. Vamos lembrar que o Espírito, essa palavra aqui, ela tem o significado de moderação, né? Tem o significado de sabedoria, de prudência. Eu não vou fazer uma coisa que eu vou trazer consequências mais negativas do que positivas. Gálatas 5:22. Nós vemos sobre os frutos do Espírito. Ele fala aqui justamente, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, e aparece aqui por fim a palavra temperança. Temperança é um sinônimo daquilo que nós vemos lá como moderação. É o equilíbrio, né? É a capacidade de ter controle, de ter domínio sobre as ações, de não tomar atitudes precipitadas, não fazer bobagem, não cometer atos por impulso, mas sim buscarmos sabedoria de Deus. Nos é dado esse espírito de moderação, de sabedoria. O crente tem isso ao seu alcance. Notem, quando Paulo diz para Timóteo, Timóteo, não nos foi dado o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, ele não quis dizer que todo crente exercite isso. Justamente ele exorta Timóteo, e para Timóteo exortar também a igreja, isso é porque nem todos os crentes tinham compreendido o que realmente eles tinham alcançado e de fazer uso dessas coisas. E essa mesma verdade perdura, permanece para nós hoje. Será que nós como crentes, será que você como crente realmente tem o entendimento de que você foi feito mais do que vencedor em Cristo? E de que você tem de Deus um espírito de fortaleza? Não tem o que temer. Não se deixe intimidar pelo mundo. Não se deixe intimidar pelo pecado. Há muito que a gente poderia dizer sobre isso. Quando você se sente coagido pelos colegas a pecar, deixa de ser bobo. Por que você não vai fazer isso? Não sei o quê. É o mundo querendo te intimidar, querendo te arrastar junto com ele. Aí você mostra o espírito de fortaleza. Não, eu não preciso dessas coisas e nem quero essas coisas. Isso não me agrada. Se você quer fazer, sinto muito. Mas isso não serve para mim. Amém? Você é capaz de fazer isso? Se você recebeu o espírito de fortaleza que vem de Cristo, você tem força para fazer isso, para resistir ao pecado. Você não vai ser intimidado pelas pessoas a fazer o que elas querem que você faça, que na verdade é o que Satanás quer que você faça. Mas às vezes nos falta o espírito de amor.
Nós temos que entender que nos foi dado isso. Nós temos a capacidade de amar de uma maneira que o mundo não tem. De amar até os inimigos. De amar a Deus. De amar ao próximo. Nós temos que ser diferenciados nisso. Se você tem dúvida ou quer saber melhor, leia a primeira carta de João. 1 João, leia inteira ela. E você vai entender bem claro o que eu estou te falando. Tá certo? Leia mesmo. É bom, recomendo. E o espírito de moderação, também, nem sempre nós temos esse equilíbrio, irmãos. Infelizmente, nós vemos que falta sabedoria muitas vezes em agir, principalmente diante de algum tipo de adversidade ou de pressão. Como é maravilhoso a gente ver quando um crente, ele se apropria desse espírito que lhe foi dado. Quando nós vemos aquele equilíbrio. Quando a gente vê aquela sobriedade, um tremendo problema pelo qual ele está passando, e ele age fervorosamente. Ele mostra serenidade. Ele mostra confiança em Deus. O exército dos midianitas pode ser muito grande, mas eu sei que Deus vai me dar a vitória. Eu confio no que Deus me ordenou fazer e eu vou fazer. Essa moderação é a gente se conter diante do pecado, do desânimo, das afrontas, das adversidades. Não tem por que nós sermos intimidados pelas circunstâncias, né? Se nós estamos com Cristo, se nós estamos firmados em Cristo. Por último, eu gostaria de ler em Provérbios também ainda sobre a prudência, sobre a sabedoria. Não dá para falar sobre prudência e sabedoria sem passar por Provérbios, né? Capítulo 2. Só quero ler aqui versículos 6 e 7. Olha só. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, o que nós vemos aqui? De onde vem a verdadeira sabedoria? A prudência, a moderação. De onde vem? Aqui diz que é do Senhor, é de Deus. Da boca dele vem o conhecimento. Adquire sabedoria. Está aqui, na palavra de Deus. Mas ela não pode ficar só aqui, ela tem que entrar no nosso coração. Ela tem que ocupar a nossa mente. Ele reserva, Deus concede. Paulo não diz que é Deus quem nos dá o espírito de moderação? Aqui, lá atrás, né, séculos antes, Salomão já dizia que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para o seu povo. Ela acaba sendo proteção, essa moderação, essa prudência, essa sabedoria, acaba sendo escudo, proteção para os que caminham na sinceridade. Se você anda na sinceridade, em retidão diante de Deus, Deus reserva a verdadeira sabedoria para você. Deus nos deu um espírito desse. Mas tudo isso, você só obtém por meio de Cristo. Nós somos, assim, vencedores. Em todas as formas. Em Cristo. Lá no nosso versículo inicial, para a gente concluir, volta lá para 2 Timóteo 1. Nós vemos a conclusão de Paulo e a nossa conclusão também aqui. Eu vou ler desde o 7 para a gente pegar todo o sentido. Quando Paulo diz a ele:
a Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ele diz, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Irmãos, em nenhuma circunstância nós devemos nos envergonhar do testemunho do Senhor. Nem na doença, nem na perseguição, nem em problema, em momento, em circunstância alguma na nossa vida. Amém? Não se deixe intimidar, não se deixe constranger. Não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Paulo diz, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Participa das aflições do Evangelho. Se incomode por as coisas que o Evangelho nos prepara. Se participar das aflições do Evangelho, o que é? É nosso desprendimento para dedicar a pregação da palavra de Deus. É na evangelização, é na defesa das doutrinas, da fé, defesa da igreja de Cristo, defesa da palavra de Deus. Tudo isso muitas vezes vai ter custo, vai ter dificuldades, talvez vai ser doloroso, talvez vai custar dinheiro, talvez vai custar tempo, talvez vai custar até você ser ofendido, desprezado, mas participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Diz o versículo 9, de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Tudo isso, eu quero enfatizar, tudo isso que nós falamos, espírito de fortaleza, de amor, de moderação, essa sabedoria, tudo isso nós só temos em Cristo, porque nós somos feitos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Tudo isso você só obtém nele. Ser vencedor no mundo, você pode ser vencedor por outras coisas. Tá? Mas, para ser vencedor mesmo, dessa maneira que a Bíblia nos mostra, só tem um jeito. Em Cristo. E você precisa estar nele. Confiado nele e viver a sua vida. Confiado em Cristo. Segurança de vida eterna. Segurança de que Ele está no controle da sua vida aqui. Tudo está nas mãos dele. Não tenha medo. Não se intimide. Não se deixe influenciar ou levar ou intimidar pelo pecado, pelo mundo, pela doença, por nada. Jesus está acima de todas essas coisas.